Bom, aí agora a gente vai entrar nas questões das ações afirmativas. Antes do Brasil, né, os Estados Unidos já começou assim com essa questão das ações afirmativas voltadas para os negros, se eu não me engano, em 1960, 1970, por aí, fazendo a reserva, né, de uma quantidade de vagas no mercado de trabalho para as pessoas negras. E aí, depois disso, depois de bastante tempo depois, né, no início dos anos 2000, foi fundamental para a política nacional, porque foi no ano de 2001, durante a Conferência de Durban, que o Brasil reconhece, né, internacionalmente que é um país racista. Reconhece, assim, mais ou menos, né? Porque a gente reconhece por legislação, mas a gente sabe que isso ainda é uma luta muito árdua, a gente sabe que isso ainda gera, né, bastante dano para a população negra do Brasil. O racismo é um grande mal que precisa ser combatido e que ultimamente a gente sabe que parece que cada vez mais latente. A gente tem progresso, mas parece que a gente dá um passo para frente e dois para trás. É impressionante. Então, quando o Brasil reconhece, né, que ele é um país racista, e aí ele começa, então, a implementações de ações afirmativas, né, de políticas públicas para fazer com que esse cenário mude. Então, em 2003, com a Lei 10.639, que estabelece, né, o ensino da história cultural brasileira e africana na educação básica, eu acho que esse foi um ponto-chave, né? Por mais que a gente sabe que isso não é uma coisa muito efetiva ainda, e quando não é da maneira que a gente pensa que seria adequado, mas foi um pontapé, foi algo muito importante para quebrar um pouco dessa barreira e principalmente para que o nosso país reconhecesse essa questão dessa dívida histórica, né, que tem com o povo negro. E depois disso, né, em 2012, a aprovação da Lei 2.711 para os programas de cota nas universidades. Bom, eu estou dando uma pincelada aqui, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, explicar um pouquinho mais sobre essas legislações. E aí, então, essa lei de cotas, né, porque também a sociedade tem uma visão não muito clara sobre como é que funciona a lei de cotas, né? As pessoas não têm esse entendimento, então a gente precisa compreender certinho como é que funciona a lei de cotas para que a gente possa também deixar isso bem esclarecido. As ações afirmativas no Brasil partem do conceito de equidade expresso na Constituição, que significa tratar os desiguais de forma desigual. Né? É até uma frase que é muito comum quando a gente fala de tratar o desigual. Às vezes você fala, mas como assim tratar o desigual de forma desigual? Porque se você não considera a especificidade, se você não considera a particularidade do outro, né, você acaba sendo preconceituoso de qualquer forma. Né? Então, você tem que considerar as ações, as políticas públicas, elas têm que ser voltadas para atender às especificidades. A gente não pode simplesmente colocar uma determinação achando que aquilo vai atender a todos os públicos, né? Então, é tratar os desiguais de forma desigual, oferecer estímulo a todos aqueles que não tiveram igualdade de oportunidade devido à discriminação e racismo. Então, desconstruir o mito da democracia racial na sociedade brasileira, mito este que difunde a crença de que se os negros não atingem, né, o mesmo patamar que os não negros, é por falta de competência ou de interesse, desconsiderando as desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria com prejuízo para os negros. Tem aquela música da Bia Ferreira, que é uma música que eu gosto muito, que não sei se
se todos vocês conhecem, mas se não conhecer, recomendo aí que busquem depois, que chama Cota Não é Esmola, e ela retrata muito bem esse cenário. E a gente sabe que essa democracia, né, essa questão de meritocracia, não existe isso no Brasil, né? As condições são muito diferentes. A gente viveu agora um período de pandemia, onde muitas crianças, né, ou muitas não, né, onde as crianças tiveram que ficar longe da escola. E aí a gente sabe que tem criança que não tem, o pai não foi alfabetizado, a mãe não foi alfabetizada, não tem acesso à internet, não tem como fazer as suas atividades remotamente, né? E isso citando só esse período de pandemia. Enquanto tem outras crianças que, por mais que estudem na mesma escola pública, vamos colocar aqui que são todos estudantes de escola pública, que mesmo que estudem em escola pública, eles têm acesso à internet em casa, tem computador para utilizar, ou até mesmo um celular, tem o pai, a mãe, ou alguém que possa auxiliar nessas atividades. Ou então, vamos aí colocar os que estão em escola particular, que seriam os que estão fora da lei de cotas, né? Tem acesso a tudo isso que eu já citei, além de às vezes um professor particular, um curso de língua estrangeira e vários outros recursos que estão distantes demais da realidade da maioria dos brasileiros. Então, a gente dizer que todo mundo tá no mesmo barco, né? Eu vi um dia até um outdoor aqui na cidade, falando que não todo mundo não está no mesmo barco, né? Todo mundo está no mesmo mar, né? Um está num iate, outro num barquinho, outro num grande navio, e outro está nadando até para não morrer afogado. E essa é a nossa realidade. Então, desconstruir essa questão de que todo mundo tem a mesma oportunidade, né? Então, tem que chegar na universidade ou, no nosso caso, nos institutos federais, aqueles que conseguirem passar na prova no mesmo pé de igualdade. Não existe esse pé de igualdade. Essa igualdade, nesse sentido, é uma grande falácia, é um grande mito. Né? A gente vê, por exemplo, eu aos 12 anos de idade eu já trabalhava e ajudava a minha mãe a cuidar dos meus irmãos, e eu sei que essa é a realidade de muitos, né? Essa é a realidade de muitos. E aí, como é que a gente vai chegar para esses estudantes e falar, não, você tem que se esforçar, mas esse caminho nunca vai ser igual, enquanto outros só precisam estudar, só precisam participar de cursinhos, aula particular, tem todo o acesso. Tem aquele que tem que acordar de manhã, por mais que ainda não esteja, por exemplo, em idade de um trabalho formal, mas tem que trabalhar de manhã, tem que auxiliar nas tarefas de casa, auxiliar a cuidar dos irmãos, a cuidar das casas. A gente hoje ainda tem a questão do empreendedorismo, né? Que é um trabalho precário aí, que a pessoa vive para sobreviver, fazendo às vezes um bolo, um brigadeiro, para tentar ter uma renda mínima, né? E aí acha que, mas ele está se esforçando, não está se esforçando, mas a que custo? Né? A que custo para chegar lá na frente alguém dizer, foi a mesma coisa, é mérito dela, mas olha o quanto o caminho foi mais difícil para aquela pessoa, né? O quanto esse caminho foi mais árduo, o quanto esse caminho foi mais difícil. E mais para frente eu vou apresentar alguns dados sobre essa questão da porcentagem de pessoas negras e não negras de acesso à educação. Bom, e aí então a gente, com as ações afirmativas, a gente começa a tentar traçar um caminho contrário do que foi, né, do que o povo negro foi exposto, foi submetido durante todo esse período aí, né, desde o do Brasil colônia até agora. Bom, então a gente
Constituição Federal de 1988, que coloca que a educação é direito de todos. Direito a gente sabe que é, mas de que forma essa educação é colocada para todos, que a gente sabe que não é bem igual. Bom, depois nós temos a Lei 10.639, de 2003, né, que altera a LDB e inclui, então, né, no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática, né, da história, cultura afro-brasileira e das outras providências. A gente sabe que isso é muito discutido porque existe muito preconceito em cima também da questão histórica e cultural, né, quando a gente fala de cultura afro-brasileira. A gente sabe que tem muito preconceito em cima das religiões de matriz africana, em cima da cultura negra, porque existe um olhar muito a nossa base do Brasil é muito cristã. E aí tudo que foge disso, para eles é anormal, é do demônio, é errado. Então, a gente não vê a efetividade ainda, né? A efetividade do ensino da cultura afro-brasileira, muitas vezes por conta disso. E eu me lembro, e eu acredito que seja a experiência de muitos de vocês, na época da escola, a polêmica que foi, né, quando começaram a tratar da cultura afro-brasileira na escola. Eu terminei o ensino médio no ano de 99 ou 2000, não tenho certeza, e eu só me lembro das discussões, eu só me lembro das brigas, assim, de às vezes os professores quererem tratar um assunto e o outro professor falando, não, mas isso aí não pode, porque não é pecado, porque... E eu me lembro dessas discussões, mas da efetividade do ensino eu não me lembro disso acontecer. Eu não me lembro disso acontecer naquela época, né? Na época em que a lei foi assinada. Pode ser que em alguns outros locais, né, Mato Grosso do Sul, por ser um estado pequeno, Campo Grande, por ser uma capital não tão grande como as demais capitais, não tenha acontecido. Mas pode ser que em outros lugares, né, em outros locais, isso tenha acontecido de forma mais efetiva, embora a gente saiba que a efetividade também não foi completa. Bom, e aí nós tivemos depois a alteração, que transformou na Lei 11.645, mas é basicamente a mesma coisa. Depois a resolução número 01, também, né, de 2004, que coloca as diretrizes curriculares, né, que explica como isso deve acontecer. Bom, depois disso teve a Lei 2.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso, né, nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências, né. Essa é a nossa lei de cotas, né, de ingresso aí nas universidades e nos institutos. E aí a gente precisa entender um pouquinho que 50% dessas vagas são destinadas para estudantes de escola pública, tá? Então, existe aí um grande mito na sociedade de que, por eu ser negro, eu já vou ter direito a essa cota. Não é essa a realidade. Por exemplo, se for aluno de escola particular, mesmo sendo bolsista, ele já não tem esse direito, né? Ele já não pode utilizar as vagas reservadas. Então, é somente para estudantes de escola pública. Depois tirado esses 50%, dentro desses 50%, ainda tem uma outra divisão, que é a divisão de renda. Ou seja, mais 50% dentro desses 50% é reservado para pessoas que têm a renda inferior a 1,5 salário mínimo. E aí, depois disso, que vem as divisões, né? Aí divide para pessoa com deficiência, divide para negro, divide para indígena, e aí vai subdividindo. Então, não é uma quantidade exorbitante de vagas somente para as pessoas negras. E aí, a sociedade racista, né, normalmente pensa assim, mas eu fui tirado da vaga porque... E a gente sabe que não é a verdade, a gente sabe que não é isso. 50% das vagas são para ampla concorrência e não tem subdivisão nenhuma.
né? E aí, dentro da subdivisão dos 50% de escola pública, existe várias outras divisões. Então, não é lá de 40 vagas, 20 vagas é para pessoa negra. Não é. Né? Dessas 20 vagas, vai dividir para pessoas da divisão, vai para pessoas de inferior e superior a 1,5 salário mínimos, e aí depois tem pessoa com deficiência, indígena, negro com deficiência, sem deficiência. Então tem diversos recortes dentro dessa legislação. E aí esses recortes acabam deixando ali 2 vagas, 3 vagas em cada uma desses grupos, né, de vagas reservadas. Aí depois disso nós temos o decreto 7824, que regulamentou, né, a lei 12.711, que fala sobre o ingresso por meio das vagas reservadas. E aí depois disso nós temos a lei 2.990 de 2014, que reserva 20%, né, das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista, controlada pela União. Bom, aí nós temos aqui a lei de cotas para concurso público, que é aonde foi o despertar da necessidade de uma verificação dessa autodeclaração. Porque o que a lei de cotas coloca, né? O que essa lei 12.990 coloca? Ela coloca que a pessoa ela precisa, para ela se concorrer, né, pelas vagas reservadas, ela precisava simplesmente se autodeclarar negra, preta ou parda. Ela só precisava fazer isso, conforme o quesito de cor do IBGE. Por mais que no texto da lei 12.990 tenha lá que se for constatada fraude, né? Ou seja, se a pessoa for branca e se autodeclarar negra para, né, utilizar essa vaga, ela poderá ser, né, excluída do concurso, poderá ter sua nomeação desfeita e tudo mais. Mas era algo que não acontecia, né? Ou quando acontecia era muito raro. Por quê? Porque as pessoas se valiam do critério da autodeclaração. E aí a frase muito comum que a gente ouvia era: não, mas eu me auto. E se eu me enxergo negro, por que você vai dizer ao contrário? E esse era um grande problema. Então, desde que começou, né, o sistema de reserva de vagas, muitas pessoas entravam para os concursos públicos se valendo dessa autodeclaração, bem como entravam para as vagas reservadas, né, nas instituições de ensino, se valendo dessa autodeclaração. E aí a gente sabe que é muito raro, eu acho que eu desconheço uma instituição que nunca tenha passado por um processo eu vou chamar aqui de fraude, por mais que não tenha sido comprovado, que tenha sido um processo judicial, mas que não tenha tido um tipo de fraude. Ou seja, alguém que não era negro, que entrou utilizando uma vaga reservada para pessoas negras. Né? E aí eu saliento a questão da palavra negro. Por quê? Porque eu percebi durante as nossas experiências, né, de heteroidentificação, durante todo esse tempo que a gente realizou essas bancas, né, eu, Thiago e diversas outras pessoas que contribuíram, que colaboraram, que quando chega nessa palavra, quando chega na palavra negro, muitas pessoas não se sentem confortáveis, né? Ou até mesmo nós que somos da comissão, né, eu já percebi em alguns colegas que são contra a utilização da palavra negro, porque fala assim, mas pode ser
na legislação, né, na lei de cotas, né, na 12.711, fala que é preto ou pardo. Mas aí a gente precisa entender que, né, a lei ela é voltada para pessoas negras, né? A reserva de vaga no concurso público fala que é pessoas negras, e aí dentro dela é essa subdivisão de preto e pardo. Então, se a pessoa não se identifica como negro, essa cota não é para ela, né? Essa vaga reservada não é para ela. A gente vai entender depois um pouquinho essa questão do colorismo com o professor Guilherme, não vamos nos aprofundar nela agora, mas para entender que quando existe lá, por exemplo, um documento que fala vaga reservada para pessoa negra, e aí a pessoa fala, não, mas pode ser preto ou pardo, esse não já vai contra ao objetivo da ação afirmativa, né? Já vai contra do porquê que essas ações afirmativas foram criadas, tá? Bom, agora a gente vai entrar aqui nas duas orientações normativas que geraram todo esses processos de heteroidentificação e formação de banca, né? Bom, primeiro nós tivemos a orientação normativa número 03, que saiu em agosto de 2016 e que criou regras, né, de aferição de veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros para fim do disposto na Lei 2.990. Quando essa normativa saiu, foi um grande problema para a gente aqui no IFMS, porque a gente não estava preparado. A gente tinha um concurso público em andamento, já em fases de finalização, e a legislação falava que era para a normativa, no caso, né, falava que era para se aplicar até nos concursos em andamentos. E aí, então, nós fomos buscar alguém que já tinha realizado, buscar alguém que fazia isso, e não tivemos muito sucesso nessa época, né? Nos institutos federais, não era uma prática muito comum, e aí nós tínhamos em algumas universidades, e na grande maioria era voltados para estudantes. E aí, então, nós procuramos, né, fizemos algumas parcerias, conversamos com algumas pessoas para implementar essa primeira banca. Na verdade, ela não era heteroidentificação, ela era chamada de banca de veracidade ou de verificação da autodeclaração. E aí, a primeira vez, a gente totalmente perdido, a gente não tinha muita ideia, né, de como a gente faria isso. E a resolução 03, ela colocava algumas regras, mas ela não dava um norte, não tinha uma diretriz, não explicava direito como é que tinha que ser feito. E eu lembro que a primeira banca realizada no IFMS foi composta por mim, né, o professor Leandro Passos, na época ele ainda era de Corumbá, e uma servidora que eu não estou conseguindo lembrar o nome dela agora, que era da Proem na época, né? E aí, assim, a gente totalmente sem saber com segurança como é que a gente ia fazer aquilo. Então, nós começamos a estudar, verificar, procurar, né, ver o que poderia ser feito, e aí, então, nós realizamos a primeira banca do IFMS em 2016. Foi baseado, então, nessa instrução normativa número 03. Aí, depois disso, veio a portaria normativa número 4, que saiu em 2018. Essa portaria número 4, ela trouxe mais critérios, né? Ela conseguiu estabelecer algumas regras, ela conseguiu colocar algumas coisas que deram um norte, né? Elas deram um norte para que essas bancas pudessem ser realizadas. E aí foi aonde foi determinado, foi colocado esse nome, heteroidentificação. E aí, nessa portaria 04, foi quando a gente começou a estruturar melhor como seria, a gente tinha um entendimento melhor de como seria e de como
poderíamos realizar essas bancas, né? E por mais que a gente não tivesse ainda a verificação dos estudantes, já era uma articulação na época da coordenação de inclusão, na tentativa de fazer, né, de realizar essas bancas de heteroidentificação. Embora a gente não tinha um respaldo ainda legal para fazer, e aí a gente não conseguia ter a efetividade, porque a gente percebia que o ingresso de estudantes negros por meio de vaga reservada não era da maneira que tinha que acontecer. Então a gente percebia que estudantes que não eram negros, que não eram negros, entravam utilizando as cotas da ação afirmativa. E aí depois, então, veio uma determinação do Ministério Público Federal. E aí, depois dessa determinação do Ministério Público Federal, isso já vinha, essa determinação, assim, só para contextualizar, a nível de Brasil, ela já estava acontecendo. Então, em diversas instituições de ensino no Brasil, o Ministério Público já havia determinado, né, que todos os ingressos de estudante, então, seja eles de nível médio, superior, pós-graduação, que tinha vaga reservada, deveria passar por esse processo de heteroidentificação. O Ministério Público não chamava de heteroidentificação, começou a chamar depois também, depois da resolução da normativa número 4, né? Mas antes também chamava de aferição de veracidade. E aí, então, teve esse movimento nacional dos Ministérios Públicos para que todas essas instituições de ensino tivessem essa comissão, tivessem essa verificação, porque era notório a quantidade de fraudes. E também era notório que as pessoas se valiam da questão da autodeclaração. E isso acabava deixando, muitas vezes, a instituição sem muitos argumentos. Embora, assim, se a pessoa fosse branca mesmo, e existissem denúncias e tudo mais, aquilo poderia ser verificado. Mas era um processo moroso, extremamente trabalhoso, né? E aí muitos não queriam fazer isso. Então, depois que o Ministério Público começou a fazer essas intervenções nas instituições de ensino, isso começou a ganhar força e começou, então, fazer com que esse número de fraudes diminuísse, né? No IFMS, já existia uma determinação da realização das bancas de heteroidentificação. Só que o IFMS se valia da prerrogativa de colocar nos editais de ingresso de estudante a questão da denúncia. Eu creio que vários de vocês devem se lembrar que antigamente nos nossos editais de ingresso de estudante tinha lá aberto um período de denúncia, né? E durante esse período de denúncia, se alguém constatasse alguma fraude, constatasse que algum estudante entrou na instituição se valendo da vaga reservada e não sendo esse público, ele poderia fazer uma denúncia por e-mail, né? Ou não sei qual, por ouvidoria também, eu acho que era um dos caminhos, e aí essa denúncia ela seria analisada e aí seria feita uma comissão para analisar essa denúncia. Se constatada a fraude, esse estudante ele não era nem excluído do processo, ele era colocado na ampla concorrência, que é uma coisa que a gente também ainda faz, porque a gente sabe que dependendo do campus, o número de ingresso é muito pequeno, então a gente acaba colocando esse estudante para ampla concorrência, né? E a gente também tem uma outra particularidade, nós temos ingressos de estudantes do ensino médio, então a gente tem lá muito estudante, muita menina, muito menino de 14 anos, 13 anos, que está fazendo a sua inscrição, e que às vezes por um equívoco, por um erro, acaba fazendo a opção errada. A gente já teve casos assim, de ter a denúncia da pessoa ter feito o ingresso pela vaga reservada, e aí a gente vai verificar, a pessoa fala assim, não, mas eu não queria isso, né, foi errado, eu fiz errado, a instituição estava errada, né, e às vezes acontece, né, a gente sabe que todo mundo aí, né, está sujeito a cometer um tipo de erro, principalmente quando a gente está falando aí
de um público tão jovem como é o público do Instituto Federal. Bom, e aí então nós tivemos vários processos, né, de aferição ou heteroidentificação no IFMS, começando, né, pelos concursos públicos. Tivemos várias experiências, desde quantitativo de participante, bancas mistas e várias outras coisas para conseguir fazer cumprir as determinações da normativa, né? No concurso público, começamos em 2016, como eu disse anteriormente, e é realizado hoje, vai ser realizado enquanto tiver essa determinação, embora a lei de cotas tenha uma validade, a 2.990, de 10 anos. Então, como é uma lei de 2014, provavelmente é 2024, mas vai haver uma análise e eu creio que vai fazer com que isso seja prorrogado por mais um tempo, porque ainda não está sendo efetivo. A gente vê que muitas vezes as vagas reservadas são feitas por meio de sorteios, né, numa área que às vezes não tem um público para participar, ou acaba sendo de uma forma em que a população não consegue utilizar dessa vaga reservada. E também pela questão da escolaridade. Então, hoje que nós estamos tendo um aumento do acesso da população negra ao nível superior, né, ao nível superior, à educação técnica e profissional.